Habitando na América Central, eles foram uma das primeiras civilizações da região. E por incrível que pareça, mesmo sem contato algum com o restante do mundo, eles tiveram muitos avanços na maioria das esferas sociais, quais podemos citar os avanços matemáticos e astronômicos. Podemos afirmar que os maias sim, eles eram os caras. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Historiadores 2.0. Não esqueça de deixar o seu like e eu te convido para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo. O que vocês acham sobre os maias? Comenta aí, vamos nessa! Eles habitaram aproximadamente nas regiões do sul do México, na Guatemala, El Salvador e Honduras. Você sabia que naquela época as civilizações maias não eram conhecidas como os maias? Isso se dá ao fato deste termo coletivo se referir para nós, aos povos indígenas que habitavam aquela região naquela época. Deste modo, não sabemos ao certo como eles se denominavam, mas sim, vamos continuar chamando eles de maias. Os maias eram politeístas e acreditavam em vários deuses. Eles, assim como os outros povos mesoamericanos, consideravam que os seus deuses habitavam em um local chamado Tamoachan, um paraíso mitológico. Esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais e pelo poder dos ancestrais. Além disso, pensava-se que os locais da natureza eram locais sagrados. As cavernas, por exemplo, eram enxergadas como portas para o mundo sobrenatural e eram lugares nos quais uma série de rituais eram realizados. Dentro da religião maia, julgava-se que os sacrifícios humanos eram importantes para garantir que os seus deuses estivessem satisfeitos e garantissem o funcionamento do universo. Esse povo costumava sacrificar prisioneiros de guerras e pessoas que entregavam-se voluntariamente ao sacrifício. Eu não seria uma dessas. O arqueólogo Nicholas Saunders afirma que os governantes dessa sociedade organizavam milícias com um propósito único de aprisionar grandes guerreiros das cidades vizinhas para sacrificá-los. Os sacrifícios aconteciam em rituais bastante violentos, e as formas mais comuns de sacrifício era a decapitação e a retirada do coração enquanto a pessoa estivesse viva. As cerimônias religiosas dos maias também eram marcadas pelo consumo de substâncias alucinógenas. Uma das bebidas alucinógenas era o bauche, composta por bebida alcoólica feita de mel, casca de árvores e cogumelos alucinógenos. Os rituais de transe, por sua vez, eram restritos à elite da sociedade. Alguns dos deuses maias que podem ser descritos são Itzemná, o deus criador do universo, Ixchel, a senhora do arco-íris, Quinixiau, deus sol, entre outros. Os maias possuíam uma sociedade hierarquizada, dividida em grupos sociais muito bem definidos, cada qual com funções distintas. O grupo mais numeroso da sociedade era dos camponeses, os responsáveis pela agricultura e pelo abastecimento de sua cidade. A elite era responsável pela administração das cidades e pelas funções religiosas. A autoridade máxima e topo da pirâmide social era o rei de cada cidade, chamado de Arjal. Os maias enxergavam o mundo como um local que funcionava de maneira cíclica, em ciclos de fases que iriam se repetir para sempre. Dentro dessa visão, possuíam um sistema duplo de calendário, em que um era composto por 365 dias, chamado Hab, e outro era composto por 260, era chamado de Tzolk'in. Acreditavam que a Terra era plana e que ela possuía 4 direções sagradas, cada qual possuindo uma cor respectiva. Utilizavam de desenhos de animais para representarem suas ideias filosóficas e outras áreas do conhecimento, como a astronomia. Os maias nunca formaram um império propriamente dito, como os incas e astecas, porque sua organização política era baseada na ideia de cidade. Ou seja, cada cidade era uma entidade administrativa independente, com autoridades próprias e fronteiras eram estabelecidas pelos limites da própria cidade. No caso da civilização maia, a sua zona de ocupação
é considerada como as regiões que estavam sob a sua influência. As cidades maias praticavam comércio entre si, mas os historiadores e arqueólogos também provaram que eles travavam guerras entre si. Essas guerras aconteciam porque determinadas cidades sempre tentavam impor seu domínio sobre as cidades vizinhas. Ao longo da história maia, algumas cidades conseguiram impor um certo domínio regional. Entre as cidades de destaques, podemos mencionar Palenque, Tikal e Calakmul. A cidade de Chichén Itzá é apontada por alguns historiadores como uma cidade de cultura mista de toltecas e maias. Como já exposto, o rei chamado pelos maias de Achau era a autoridade máxima da cidade e era tido pelos súditos como uma manifestação dos deuses. O poder real era transmitido de maneira patrilinear. Seguia a linhagem do pai. Apesar dessa linhagem patrilinear, o trono poderia ser ocupado por uma mulher nas seguintes situações: quando o rei nomeado não tivesse a idade suficiente ou se estivesse lutando na guerra. Os sacrifícios humanos tinham uma importante função na política maia. As citadas milícias, formadas pelo rei para aprisionar guerreiros de cidades vizinhas para sacrificá-los, visavam principalmente a guerreiros de alto nível e a governantes. Isso porque capturar guerreiros conhecidos de outras cidades trazia um grande prestígio para o rei responsável pela captura. A civilização maia viveu seu auge durante o período entre 250 d.C. e 900 d.C. Após esse período, os historiadores apontam que foi iniciada a decadência, que levou ao desaparecimento deles. Esse período de declínio é conhecido como período pós-clássico. Os motivos dessa decadência são estudados ainda pelos historiadores, que apontam atualmente como principais causas: falta de alimento resultante da superpopulação e do esgotamento da terra, desastres naturais, doenças, além das guerras. Durante o enfraquecimento da civilização maia, alguns locais perderam de maneira drástica um grande número de habitantes. Essas pessoas mudaram-se para outros locais da Mesoamérica em busca de melhores condições para viver. Com isso, grande parte das cidades maias foram abandonadas, e quando os europeus chegaram à Mesoamérica, encontraram essas cidades totalmente ou parcialmente vazias.